Chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos jovens deste quarto trimestre da CPAD em 2025, onde nós estamos estudando com vocês sobre a exortação, arrependimento e esperança, texto escrito pelo pastor Elias Torralbo. Lição 9 cai no dia 30 de novembro, trabalha sobre a fidelidade dos recabitas. E é importante você iniciar essa aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto principal, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 15. A segunda é o resumo da lição. Vale a pena você ler a passagem bíblica aqui, que vai se localizar também em Jeremias capítulo 35, versículos 1 ao 14, que é a nossa base bíblica da aula de hoje. Capítulo 35 aí do profeta Jeremias. Eu sou o seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui, ô gente boa, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos e envia essa aula para mais alguém, ser alcançado, alcançada por Jesus. Deixa teu comentário aqui também, se inscreve com a gente. Você pode me acompanhar no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, é só colocar Janderson Nascimento EBD, seguir a gente, que Deus te abençoe. Espero muito que essa aula possa ser uma bênção e que você seja uma bênção na escola dominical da tua igreja, em nome de Jesus. Na aula de hoje nós vamos encontrar a fidelidade dos recabitas. Para você iniciar bem essa leitura que vamos fazer junto com vocês do capítulo 35 da profecia de Jeremias, inicie com uma pergunta. Anota essa pergunta que eu vou te passar para que você possa utilizar em sala de aula. Você acredita que ainda é possível viver em fidelidade a Deus em meio a uma geração que relativiza tudo, em meio à nossa geração? Faça essa pergunta em sala de aula, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Você já parou para pensar que algumas pessoas permanecem fiéis aos seus princípios, aos seus valores, quando tudo em redor está em decadência? No capítulo 35 do profeta Jeremias, nós vamos encontrar essa realidade presente ali. Ali o profeta apresenta os recabitas, um grupo quase desconhecido, mas a fidelidade daqueles homens se tornou uma lição poderosa para a nação. Em tempos de crise espiritual, política, durante o período do reinado do rei Joaquim, no ano de 609 a 595 a.C., Deus usa a vida simples e disciplinada dessas pessoas para demonstrar um contraste terrível que estava acontecendo entre a fidelidade dos recabitas e a infidelidade de Judá. Eles eram descendentes de Jonadab, filho de Recabe, e é interessante que quando você observa a escritura também descrevendo, eles eram fiéis, semelhante aos nazireus. Isso é citado também lá em Números capítulo 6, versículos 1 ao 21, a fidelidade dos nazireus a Deus, a sua consagração. Jonadab viveu na época do rei Jeú, em 842 a 815 a.C. Ele ajudou na destruição do culto a Baal, conforme 2 Reis, capítulo 10, versículos 15 a 28. E estabeleceu com seus descendentes essa regra como marca da sua fidelidade: a abstenção ao vinho, a rejeição a uma vida sedentária, uma confiança total a Deus, um estilo nômade, mas tinha uma pureza na sua adoração. E essa visão dos recabitas que nós vamos observar hoje. Também, você que é estudante da palavra de Deus, você vai perceber que esse convite à obediência dos recabitas traz uma coerência espiritual. Quando Judá, que deveria ser fiel à voz profética, estava rejeitando a voz profética para confiar em tradições humanas, andando pelo caminho da desobediência. O texto demonstra que os recabitas decidiram no seu coração, decidiram ser fiéis a Deus, andaram de forma muito clara em obediência. E a Bíblia fala sobre eles, lá em Jeremias capítulo 35, versículo 19. Nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um homem que esteja assistindo perante mim
todos os dias. Olha como Deus usa Jeremias para dizer a respeito da fidelidade dos recabitas. Na aula de hoje a gente vai entender sobre esse povo de Deus. E você que é professor da classe dos jovens, gente boa, quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, tem um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da minha aula, mastigadinho, com os versículos, tudo arrumadinho para você só utilizar na sua aula e poupar o teu tempo. Você vai encontrar os slides que estão muito bonitos também para você utilizar na escola dominical. É uma assinatura disponível só para quem é assinante do Facilita EBD. É uma assinatura trimestral. Se a assinatura ela se renova, vale a pena você observar como funciona. Ó, você pode clicar no link na descrição, classe dos jovens, saber como funciona. Você pode também acessar facilitaebd.com.br. Vale muito a pena para a tua edificação, tá? Ou você pode escanear esse QR Code que está aqui na tela, vai te ajudar muito. A gente sempre posta o material com 8 dias de antecedência para você ter acesso, estudar, se preparar e preparar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Vale a pena. Que Deus abençoe. Vamos caminhar para o primeiro ponto da aula de hoje, que trabalha sobre os recabitas. No primeiro ponto da lição, leia uma passagem bíblica. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 55, ali você vai encontrar a origem dos recabitas. Primeiro subtópico, destaca então essa pergunta: quem são os recabitas? No primeiro subtópico da nossa lição, nós vamos parar para entender junto com vocês quem são os recabitas. Os recabitas são reconhecidos como os filhos de Recabe. Então você precisa observar isso aqui. Ele era um grupo que tinha uma origem quenita, mencionado em Jeremias capítulo 35. Sua fidelidade no meio da desobediência destacou a originalidade desse povo, tá? A sua linhagem era de origem quenita, nômades associados a Moisés por meio do Horebe. E é interessante que você vai observar de forma muito clara que Moisés tinha um cunhado chamado Obade, em Números capítulo 10, versículos 29 ao 32, que acompanhou Israel diante desse território até a terra prometida em Juízes capítulo 1, versículo 13, tá? Esse grupo, que se deriva aqui, vem de Recabe, que era o seu ancestral. E é interessante que você pode perceber dentro da própria escritura que eles viviam no período do rei Jeú, em 842 a 815 a.C., onde Jonadab, seu ancestral, se destacou com reformas religiosas, a destruição do culto a Baal. Isso é citado em 2 Reis, capítulo 10, versículos 15 a 28. A partir daí, você vai perceber que os seus descendentes também obedeceram uma regra. A regra era o seguinte: a abstenção de vinho. Isso aqui é um estilo e prática dos nazireus, tá? Rejeição à vida sedentária, posse das terras, manter uma vida espiritual desprovida de luxos e contaminações culturais. E detalhe, eles tinham uma obediência extraordinária diante do Senhor e eles viviam em santidade nos desertos. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 ao 3, você vê essa base também. Do ponto de vista histórico-teológico, o que a gente vai descobrir? Que os recabitas, eles representam a corrente de resistência ética em meio às influências idólatras materiais da sociedade cananita. Nesse sentido, você percebe que eles procuraram habitar em tendas, eles tinham uma vida em um gesto cultural, em um ato de fé, de separação espiritual, eram semelhantes aos seus comportamentos do exemplo do próprio Abraão, que viveu como peregrino. Hebreus capítulo 11, versículos 9 ao 10, eles eram muito parecidos com os nazireus, consagravam a sua vida a Deus em pureza. Números capítulo 6, versículos 1 ao 21. E Jeremias cita eles aqui em Jeremias 35, do 6 ao 10, demonstrando a identidade desses homens, que eles eram obedientes à voz de Jonadab, seu pai, filho de Recabe, seu pai, no caso seu avô, que ordenou eles a serem fiéis ao Senhor. E isso é tão interessante que Deus também utilizou a boca de Jeremias para dizer, ó, nunca faltará Jonadab, filho de Recabe, alguém que assista perante mim todos os dias.
Jeremias 35:19. Então você percebe a memória desse homem sendo respeitada e oficializada também pelos seus descendentes, que são esses recabitas citados na profecia de Jeremias. A sua fidelidade aqui é uma marca. Agora você pode pegar a lição junto com os teus alunos, está aqui a minha em mãos. Você pode abrir na página 69, ler a pergunta número 1 junto com os teus alunos. Ou você pode dar uma oportunidade para um aluno participar de 5 minutos. Ou você pode utilizar essa pergunta que eu vou te dar aqui agora. Anota ela aí, tá? O que mais te impressiona em um povo que decidiu permanecer fiel a Deus todos os dias e não se desviaram? O que te impressiona com isso? Lança essa pergunta em sala de aula e deixa Deus te usar. Agora nós vamos avançar para o segundo subtópico, que trabalha sobre essa questão, como os recabitas viviam. E você aproveita, comenta aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você me acompanha. Muito obrigado você que assiste a gente, coloca aqui, eu fico tão feliz em saber onde essa aula está chegando, no Brasil, fora do Brasil. É muito legal ter a sua participação quando você coloca aqui o nome da sua congregação. Deus tem me dado a oportunidade de visitar alguns lugares do Brasil e eu fico feliz quando chego nesses lugares, eu vejo pessoas, gente da gente, que assistem às aulas para a glória de Deus e que Deus abençoe você. Vamos caminhar para o segundo subtópico que trabalha sobre essa pergunta, como viviam então os recabitas. Já nesse segundo subtópico, nós vamos parar para entender a profecia de Jeremias em Jeremias 35, do 6 ao 10. Pega essa passagem, leia aos teus alunos e você vai perceber ali o estilo de vida dos recabitas. Eles não edificavam casas, eles nem questão de sementeiras eles não faziam plantis. Eles tinham vidas ali simples, e a própria Bíblia faz questão de escrever que eles refletiam uma espiritualidade contracultural. Eles tinham a profundidade ética. Em suas renúncias, você percebe que eles, renunciando à vida urbana para uma vida agrícola, eles renunciavam às práticas cananeias. Nesse sentido, você percebe que eles recusavam construir casas só como um símbolo de consciência contra a corrupção moral, tá? E aqui você percebe o próprio povo que tinha uma vida nômade, traz essa representação da declaração teológica da vida que Abraão, Isaac e Jacó também tinham. Em Hebreus capítulo 11, versículos 9 ao 10, você vai ver isso. Então, a fidelidade dos recabitas é demonstrada nas Escrituras. Se você vai para o Antigo Testamento, a primeira coisa que você vai perceber, a vida nômade do Antigo Testamento é vista como uma vida sagrada, é diferente do Novo, tá? Que já é uma vida urbana. A vida nômade é vista como uma vida de pessoas que buscam uma rejeição contra o mal, contra o pecado, contra aquilo que é corrupto. Do ponto de vista teológico também, você percebe uma espiritualidade sendo demonstrada aqui nessa visão neotestamentária. Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16, você vai perceber isso sendo citado para você. Nesse enseio você percebe pessoas simples, tendo vida simples, mas buscando ter uma comunhão com Deus. Sua disciplina espiritual aproximava eles de grupos muito parecido com os essênios, que buscavam a separação desse mundo corrompido. Nessa dinâmica você percebe essa ilustração na dimensão da ética da fé. Eles viviam como peregrinos, eles viviam literalmente buscando entender a natureza a partir da visão do próprio Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 10 vai te dar base para isso. Agora você pode abrir uma oportunidade de 5 minutos para um aluno participar ou utilizar essa pergunta que eu vou te dar aqui. Joga ela em sala de aula, tá? Você abriria mão do conforto, da estabilidade para obedecer a Deus completamente? Para pensar sobre isso. Se Deus te mandasse ir para um lugar, obedecer a sua vontade, você teria coragem de fazer isso pela fé mediante o Senhor? Vamos caminhar agora para o terceiro subtópico, que trabalha sobre os recabitas e os seus valores. Já nesse terceiro subtópico, nós vamos parar para entender que os recabitas, eles sustentavam seus valores alicerçados à obediência e simplicidade, fidelidade, e tinham a obediência, a tradição dos seus antepassados. Quem são seus antepassados? O Jonadab, filho de Recabe,
E você percebe a identidade espiritual deles era baseada na renúncia e ao mesmo tempo tinha também a disciplina moral. Seus princípios tinham a abstenção do vinho, a resistência e a rejeição contra uma vida sedentária. Gente, isso aqui é legal, ó. Contra uma vida sedentária, tinha uma confiança total na provisão divina. E aí você vai encontrar base para isso. Jeremias 35, do 6 ao 7, você percebe essa base bíblica trazendo essa fundamentação também. Os valores deles eram expressados na sua espiritualidade contracultural. Para os recabitas, a verdadeira adoração não estava nas posses materiais, mas estava numa vida estável, no sentido de entender a fidelidade e a aliança com o próprio Deus, andando na contramão desse mundo. Aqui você pode pegar uma aplicação e demonstrar para os teus alunos que os recabitas nos ensinam a andar na contramão desse mundo para a glória de Deus. A fidelidade dos recabitas, então, na narrativa bíblica, é um símbolo pedagógico. É uma consciência espiritual, e aí o Jeremias pega isso nessa obediência para demonstrar a fidelidade de Judá, que estava infiel, e demonstra isso comparando com a obediência dos recabitas e os seus valores, os seus significados. E Deus fala de forma muito clara que não ia deixar faltar descendente na casa de Recabe. Nesse sentido, você vai perceber aqui que o próprio Jeremias, ele traz essa mensagem poderosa que se encaixa na mensagem de Mateus capítulo 6, versículo 21. Onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração, demonstrando a obediência, o sentido de obedecer a Deus, de servir a Deus de forma íntegra e não se corromper com as práticas desse mundo. É esse sentido que a mensagem e a integridade dos recabitas traz para você, para mim, na escola bíblica dominical. Agora pega a lição, abra na página 69, você pode usar a pergunta de número 2 junto com os teus alunos, ou dá uma oportunidade para outro aluno de 5 minutos participar comentando sobre o assunto. Ou utilize essa pergunta aqui que eu vou te passar agora. Quais são os valores cristãos que têm sustentado a sua vida, mesmo quando o mundo diz ao contrário? O que você não abre mão para ser fiel a Jesus quando o mundo está dizendo para você abrir? O que você faz aí? Joga essa pergunta, deixa Deus te usar, comenta aqui também, deixa o like, se inscreve. Vamos agora para o segundo ponto que trabalha sobre outro argumento. Jeremias e os recabitas. No segundo ponto, você pode utilizar uma passagem bíblica, Malaquias 3:18. Vale a pena você ler esse texto também. Primeiro subtópico trata sobre esse argumento, compreendendo então o texto de Jeremias 35. Vamos para a compreensão do texto bíblico, entendendo junto com você já neste primeiro subtópico. Aqui a gente vai pegar a passagem de Jeremias 35, do 2 e o 3. Pega o versículo do 2 e 3, leia com os teus alunos, é que você vai entender o contexto histórico que está interligado nos dias de 609 a 598, tá? Aqui você vai perceber de forma muito clara que Jeremias, ele cita a casa dos recabitas na sua própria mensagem, como a lição simbólica da sua obediência, mesmo sendo um povo nômade que traz uma lição para o povo de Judá. Você pode destacar Jeremias 35:11. Você peça um aluno para ler. São descendentes de Jonadab, filho de Recabe, e você percebe que provavelmente eles estavam ligados aos quenitas, que eram aparentados de Jetro, sogro de Moisés. Números capítulo 10, versículos 29 ao 32, Juízes capítulo 1, versículo 16, capítulo 4, versículo 11 também. Esses homens, eles eram muito zelosos, eles expressavam espiritualidade extraordinária. Foram instrumentos aqui da pedagogia do Senhor, como instrumento de moral para ensinar o povo de Judá sobre o que é servir a Deus. O versículo 4 do capítulo 35, o profeta Jeremias diz que a casa do Senhor, a câmara dos filhos de Amã, os filhos de Gidalias, homem de Deus, inserindo aqui de forma muito clara a sociedade religiosa daquele tempo, e ao mesmo tempo ele destaca de forma muito clara a ação de Deus. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 5, você encontra agora
esse espaço sagrado onde os recabitas eles tinham ordem sacerdotal, profética, administrativas também. E você percebe aqui dentro da escritura que eles eram homens de Deus e consagravam a sua vida a esses valores espirituais. Capítulo 35, versículos 5 e 6 e 7, vale a pena você ler. Para os recabitas, a verdadeira adoração estava nessa estabilidade de servir a Deus em humildade. A fidelidade dos recabitas também é um símbolo pedagógico da constância espiritual, a obediência aos valores de Deus, trazendo um significado muito forte aqui de colocar o nosso coração a essa vida íntegra, espiritual, sem ser corrompida pelo mundo para essa geração. Aqui agora, você pode também utilizar junto com os teus alunos, para a glória de Deus, especialmente a pergunta de número 2, eu acho que é isso, não, pergunta de número 3, você vai pegar a pergunta de número 3 junto com os teus alunos em sala de aula, leia a pergunta de número 3 que está na página 68, para a glória de Deus, e deixa Deus te usar. Ou você pode abrir um espaço de 5 minutos para o aluno participar, ou utilizar essa pergunta que eu vou te passar aqui agora. Quais valores cristãos têm sustentado a sua vida mesmo quando o mundo diz ao contrário? Algo que você não abre mão de servir a Deus. Joga isso em sala de aula e deixa Deus te usar. Vamos agora para essa questão de compreender esse sentido do texto e entender exatamente como Deus trabalha essa questão teológica junto com você para a glória de Deus. O segundo subtópico, então, trabalha sobre o exemplo dos recabitas. No segundo subtópico, a gente percebe esse episódio em Jeremias 35, desses atos simbólicos dos recabitas. O próprio profeta traz isso como um sinal pedagógico da parte de Deus. De forma teológica e metafórica também, ele demonstra agora essa tradição familiar que foi passada adiante pelos recabitas, e o profeta, que é orientado por Deus, quando ele tem essa visão do vaso nas mãos do oleiro, lá em Jeremias 18, Jeremias 19, versículos 1 a 11, ele, sendo um instrumento de Deus, ele traz uma mensagem poderosa. E é interessante que o Jeremias ele utiliza vários símbolos pedagógicos. O vaso na mão do oleiro, ele coloca sobre si um jugo em Jeremias 27, versículos 2 ao 11, para trazer um sinal aí de inconstância espiritual, de direcionamento de Deus, a rejeição de Judá. Ele fala de forma muito clara com o povo e orienta o povo a voltar o seu coração para Deus. Jeremias 35, 17. A teologia ela vai implicar esse paradoxo espiritual, demonstrando agora que nós precisamos voltar o nosso coração para Deus e reavivar essa consciência moral no nosso coração, assim como Judá estava recebendo essa mensagem. O propósito divino era denunciar o pecado e reafirmar o valor da obediência a Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, vale a pena ler. Eis que obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. A palavra diz sobre esse princípio espiritual, universal, sobre essa fidelidade, sobre essa constância. E isso é importante para você, para nós, como alunos da Escola Bíblica Dominical também. Agora abre um espaço de 5 minutos para um aluno participar. Usa essa pergunta que eu vou te passar aqui agora. O seu testemunho tem inspirado outras pessoas a permanecerem firmes na fé? Jogue em sala de aula e deixe os teus alunos estudarem sobre isso, discutirem por 5 minutos. E vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que fala sobre a mensagem dos recabitas. A mensagem central anunciada aqui por Jeremias, no capítulo 35, versículo 15, olha o que o texto diz. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, profetas. Convertei-vos agora cada um do seu caminho mau. Olha que mensagem profética que Jeremias está trazendo aqui. Para o povo de Judá, traz nesse sentido de voltar, converter-se, voltar para a presença de Deus. Um movimento de retorno à aliança quebrada pelo próprio povo, não por Deus. E aí você vê a citação de Jeremias 3:12, Jeremias 4:1, Jeremias 18:11, Jeremias 25:5, Jeremias 31:21.
você vê Deus trabalhando através dessa constância pedagógica e enviando os seus mensageiros. Em Jeremias 7:25, Jeremias 25:3, convocando o povo a um relacionamento, mas esse povo está se desviando, chamando o povo para o arrependimento, mas a maldade no seu coração está afastando esse povo da presença de Deus. Contudo, a resposta de Judá foi marcada pela resistência, pelo orgulho espiritual. Não teve aqui aquele desejo de retornar o seu coração para a mudança. Em Jeremias 32:29 você vê isso. Jeremias denuncia esse endurecimento do seu coração. Em Jeremias 26, versículo 5, Jeremias 29, versículo 19 também, de forma profética, ele continua chamando, ele utiliza os exemplos, ele vai demonstrando de forma pedagógica, mas o povo continua a rejeitar a mensagem profética. Então Jeremias está se esforçando para trazer a mensagem, porém o povo está rejeitando essa mensagem. E aqui agora você pode pegar a sua lição, página 69, e ler a pergunta de número 4 junto com os teus alunos para a participação. Dá uma oportunidade para alguém participar no máximo de 5 minutinhos, ou você pode utilizar essa pergunta que eu vou te dar aqui agora, anota ela aí. Por que o exemplo dos recabitas ainda fala hoje com o coração da igreja? Joga isso, deixa Deus te usar, 5 minutos, vai para o terceiro ponto. Deixa o like aqui, comenta e envia esse vídeo para alguém. Terceiro ponto fala sobre um chamado à santidade. No terceiro ponto, leia uma passagem bíblica, está aqui, 2 Timóteo 2,19. E agora, o primeiro subtópico do terceiro ponto traz essa pergunta: o que é santidade? A santidade é um campo que nós precisamos entender. No campo teológico, ela é compreendida como um atributo espiritual que demonstra essa separação do mundo em fidelidade ao próprio Deus. O termo hebraico já traz essa ideia de kadosh, santo, né? Que traz essa ideia de separação, de um sagrado, separado para o próprio Deus. O apóstolo Pedro ele vai explicar um pouquinho sobre a santidade lá no Novo Testamento, destacando aqui, sede santo porque eu sou santo. 1 de Pedro 1,16, confirmando aí com Levítico 19,2. A santidade é exatamente essa ideia de compreensão do sentido da nossa ética, de separação de um estado de vida para ter um relacionamento com Deus. Ela vai explicar de forma muito especial essa dimensão espiritual da nossa comunidade da fé. No contexto do profeta Jeremias, ela é dirigida de forma muito clara a partir do exemplo dos recabitas em Jeremias 35, tá? Que expressa esse princípio de santidade e demonstra aqueles homens como exemplo de fé a serem copiados também. Os recabitas, eles encarnam essa ideia de separação. Eles encarnam essa ideia de separação como fruto da vontade de Deus para o seu coração. E nós também precisamos pegar esse exemplo. Ter uma vida separada, consagrada para Deus. Viver em obediência ao Senhor. Tem uma pergunta que você pode até utilizar em sala de aula. Você tem buscado viver de modo santo quando ninguém está vendo? Deixa Deus te usar com essa pergunta também. Dá oportunidade de 5 minutos para alguém participar. Segundo subtópico do terceiro ponto, trabalha sobre santidade como fruto da fidelidade. O segundo subtópico, então, traz essa abordagem, que a santidade ela se manifesta como fruto da fidelidade na vida do cristão e obediência à vontade de Deus. Ela vai te ajudar agora a ter esse retorno à fidelidade e, ao mesmo tempo, esses valores da santidade vão florescer em você como um compromisso de vida diária. Exemplos claros na Bíblia. Você tem o exemplo de José, que rejeitou a tentação ao pecar contra Deus diante de Potifar. Gênesis 37, versículo 9. Você tem um exemplo também de Daniel, que ele manteve a sua integridade, foi lançado na cova dos leões. Está lá em Daniel 9 e 10, é o versículo que você vai utilizar. Sua fidelidade foi inabalável. Você vê o salmista demonstrando agora como o fiel se mostrará fiel e como o íntegro homem se mostrará íntegro. Isso está em Salmos 18, versículos 25. A santidade, então, ela se manifesta na tua ação diária também.
A mensagem de Jeremias, através dessa aplicação dos recabitas, demonstra esse exemplo do fruto da fidelidade, demonstra esse exemplo de honrar a Deus, de colocar a sua vida diante do Senhor. Isso aqui fala sobre a nossa santidade diária com Cristo. Agora você pode pegar a lição, página 69, e utilizar a pergunta de número 5 com os teus alunos. Ou utilizar essa pergunta que eu vou te dar aqui agora, tá? Como a fidelidade diária a Deus molda o caráter cristão? Joga ela em sala de aula. 5 minutos para alguém participar. Terceiro subtópico para fechar a aula. Trabalha sobre a santidade que abençoa. Em Jeremias 35, 17 a 19, a santidade se manifesta como fonte de bênção, a obediência que recompensa você de forma muito clara nesse relacionamento com o próprio Deus. Deus, por meio do profeta Jeremias, ele está convocando o povo agora para ter essa obediência. Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e eles não ouviram. Jeremias 35, 17. A separação e o exemplo dos recabitas é uma demonstração. Deus estava convocando e o povo estava rejeitando. Deus estava chamando e o povo não estava obedecendo. E nesse sentido você percebe o próprio Deus falando de forma clara o que ele ia fazer. A santidade, quando ela é vivida, sinceramente ela te leva a uma fidelidade, a uma íntima comunhão com o próprio Deus. E aí você encontra essa bênção de honrar ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 30, você pode ler esse texto também, porque aqui você percebe essa recompensa do favor divino. Para fechar a aula, você pode usar essa pergunta que eu vou te passar, tá? Sua santidade tem abençoado e inspirado outras pessoas a se aproximarem de Deus? Lance essa pergunta, deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. E eu espero muito ter contribuído com você na aula de hoje. Quero te dar algumas dicas. Primeira dica é essa aqui, ó, texto do pastor Elias Torralbo. Você pode adquirir esse material na editora CPAD. Site da CPAD, você acha o material, você já encontra já as próximas lições do primeiro trimestre de 2026. Indico a revista Obreiro Aprovado, vale a pena. A revista Ensinador Cristão também é muito legal você adquirir esses materiais. Eu te aguardo por aqui na lição 10, onde nós vamos estudar sobre a prisão de Jeremias. Espero muito que Deus possa te usar na escola dominical, que essa aula possa ter sido uma bênção. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.